nome é Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma ferramenta bastante útil do Excel que se chama Auditoria de Fórmulas. Ele consegue facilitar o trabalho na hora de você fazer uma verificação ou rastreamento de erro, uma planilha que tem muitas fórmulas. Com ele você consegue marcar para ele te mostrar quais são as fórmulas ou quais são os dados que são precedentes àquela fórmula ou os dependentes daquela fórmula, ou seja, você tem como saber onde aquele dado, como ele é formado e onde que ele é utilizado. E também tem, além de rastrear os precedentes e os dependentes, ele mostra as fórmulas para você, caso você tenha uma planilha com muitas fórmulas, né? E você tem que ficar colocando a célula dentro de cada um para mostrar. O Auditoria de Fórmulas ele permite você visualizar todas as fórmulas rapidamente, né? Ele também tem uma outra função bastante interessante, que é a verificação de erros, que é um caso clássico quando tem referência circular. Ele já te mostra direitinho lá qual é a célula em que isso acontece. E ele também tem um esquema de avaliação de fórmulas, né? Então hoje eu vou focar na auditoria de fórmulas para poder demonstrar para vocês como é interessante essa função. Agora, para fazer a demonstração da auditoria de fórmulas, ele fica aqui em fórmulas, nesse grupamento aqui. Eu montei duas planilhinhas que eu já até usei em outros vídeos. Essa aqui está perfeitinha, tá? Para poder demonstrar o uso de algumas ferramentas aqui, e a outra tem vários erros que eu inseri na fórmula para poder ver o uso dessa outra parte aqui, tá? Então vamos lá. Aqui é uma planilha simples, né? E você quer checar o rastreamento das fórmulas. Então essa fórmula aqui ela é composta do quê? Da soma de D5 até D6. Se você não quiser ficar raciocinando e olhando para a fórmula ou dando F2 para poder visualizar a amplitude da fórmula, é só você clicar em rastrear precedente. Por que o precedente? Porque aquela fórmula está utilizando aqueles dados que estão anteriores a ela, né? O dependente é o contrário, é quando o resultado daquela célula ela serve para outra fórmula. Nesse caso aqui eu já verifiquei que está tudo correto, os precedentes estão ok, aqui também, tá? Vou remover as setas para facilitar a visualização. Só lembrando que essas setas elas não ficam permanentemente ativas. Sempre que você salva, fecha a planilha, elas somem, né? E você tem que refazer caso você queira ter uma visão dos precedentes ou dependentes novamente. E uma outra dica também é que você pode imprimir essas indicações de precedentes, toda essa indicação é passível de ser impressa. Então vou remover aqui. Então no caso aqui eu vou demonstrar dependente. Aqui tem os precedentes, os dados precedentes que compõem aquela fórmula. E o dependente é o quê? Esse resultado dessa fórmula está sendo usado nessa outra aqui de baixo. Ou seja, essa aqui ela é precedente a essa e essa aqui, e ela é dependente dessa. Só mais uma vez para facilitar, precedentes são os dados que precedem a fórmula, e os dependentes são os dados que dependem desse resultado aqui. Vou remover de novo. Outro item bastante interessante que o pessoal quase não usa é esse item aqui, olha, mostrar fórmulas. Às vezes você tem uma planilha com muitas fórmulas e você quer olhar para a fórmula para poder visualizar e tentar identificar ou o problema ou fazer uma checagem olhando diretamente para a fórmula. Mas aí você só consegue olhar a fórmula quando você clica nela, né? Você está observando ela aqui na parte de cima. Aqui ele mostra todas elas. Se você observar, ele transformou a visualização em um outro formato em que você consegue visualizar todas as fórmulas. Aqui tem fórmula, aqui no caso é um dado digitado, aqui tem fórmula. Então por aqui, você só em clicar em cima da fórmula, ele já te mostra como se eu estivesse apertando F2, né? Tá vendo? Isso é bem legal porque você visualmente consegue, além de
olhar as fórmulas todas, você consegue ver um rastreamento parcial delas conforme você vai clicando. Para fazer voltar ao normal, é só você clicar de novo em mostrar fórmulas. Vamos partir agora para outra planilha. Essa planilha aqui é equivalente àquela anterior, só que tem vários erros aqui que eu inseri nelas. Tá? Aqui tem um botão chamado verificação de erros, que ele tem umas subdivisões aqui de verificar erro, rastrear erro e verificar referência circular. O caso mais clássico que tem é de ter referência circular, que é quando acontece o seguinte, anotem porque isso é importante. Sempre que aparecer um erro de referência circular, ele aparece aqui embaixo, ele aparece aqui, e quando você clica, se tiver um ou mais, ele vai mostrar todas as células onde aparece esse problema. O que é a referência circular? Referência circular é quando você tem o resultado da própria fórmula sendo utilizada para o cálculo dela mesma. Ou seja, eu vou naquela fórmula para você poder visualizar melhor. Aqui, a fórmula de soma, ela deveria pegar a faixa do E5 até o E6. Só que ela está indo até o E7, que é o resultado da própria fórmula. Então, nesse caso, o Excel ele rejeita, ele apresenta um erro, porque você não pode utilizar o próprio resultado da fórmula dentro da fórmula, né? Você usa outras fórmulas, outros dados que são precedentes a ela para poder dar o resultado naquela célula. Então, nesse caso, você sempre que apresentar referência circular quer dizer o quê? A fórmula está errada porque ela está sendo... a própria célula está embutida, a própria célula onde contém a fórmula está embutida na lógica da fórmula e isso precisa ser corrigido. Então, nesse caso aqui, eu vou consertar para o E6. Aí pronto. Você vê que sumiu a observação de referência circular e sumiu, ficou aqui em cinza claro, o problema da referência circular. Mas tem outros problemas aqui nessa planilha. Então, verificação de erros, ele pega alguns desses. Aqui no caso, ele detecta um erro, que na realidade esse erro não está nem nessa fórmula, porque ela é uma fórmula de soma que está pegando de D9 a G9. Só que essa fórmula está certa, o problema está nessa aqui. Então vamos avançar. Avancei. Opa, o que ele está dizendo aqui? Erro ao dividir por zero. A fórmula ou função usada está sendo dividida por zero ou por células vazias. E realmente está errado. Não pode ter isso. E o Excel ele rejeita e apresenta como um erro. Então, nesse caso aqui, você tem algumas opções. Você pode pedir ajuda desse erro, que ele vai chamar o helper do Excel, mas aí como esse erro está fácil de ser resolvido, não é necessário. Mostrar as etapas de cálculo quando a coisa é um pouco mais complexa ou ignorar o erro. Também tem o editar na barra de tarefas, que ele já vai direto para a célula, já abre para você. Então, nesse caso aqui, eu vou consertar a fórmula para vezes 0,20. Ok? Então, retomando. A gente ainda tem mais um erro aqui. Vamos ver qual é o próximo, anterior. Não, avançar. Avançar. Ele detecta um outro erro aqui, que é o seguinte, fórmula inconsistente. A fórmula dessa célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Por quê? Quando você vem aqui, você vê que a fórmula certa é pegar de D9 a D11. Só que aqui ele está pegando uma faixa menor. Ele compara a homogeneidade das fórmulas e ele sugere ou ele alerta, olha, isso pode ter um erro. Pode não ser, você pode ter colocado a fórmula desse jeito propositalmente, mas acompanhando as fórmulas que estão próximas a ela, ele está dizendo que tem um erro. Nesse caso é um erro mesmo. Vou editar aqui, vou consertar a fórmula. Pronto. Retomar. Vamos ver aqui, tem mais um erro aqui. Vamos lá. Aqui. Erro de nome inválido. A fórmula contém texto não reconhecido. A fórmula de soma está com M a mais, então ele não reconhece ele como uma fórmula de soma. Então também vem aqui e vou corrigir. Soma. Pronto. Retomar. Aplicação de erro de toda a planilha está concluída. Eliminamos todos os erros só com base no uso da verificação de erro. Aqui eu anteriormente tinha colocado um cheque
para poder fazer uma soma por fora, só para ter certeza de que essa soma de cima ia estar correta. Para finalizar, eu vou mostrar essa função aqui de avaliar fórmula. O que ela faz? Ela dá uma depurada quando a fórmula é muito comprida. Então você vai fazendo com ela, vai fazendo uns cheques, vai fazendo umas depurações de cada pedaço da fórmula e você vai checando os resultados para ver se estão fechando. Então quando você clica em avaliar a fórmula, essa fórmula de cheque aqui, como é que eu fiz? Eu pedi para ela somar de D14 a G14, quer dizer, essa faixa aqui, somar B16 e B18, para ver se zerava. Então aqui, quando você coloca em cima dessa fórmula, o que ela faz? Ela já marca essa aqui, quando você bota avaliar, o que ela faz? Ele já dá o resultado daquele pedaço da fórmula, ou seja, desse pedaço aqui. E aí sobrou o restante. Vamos lá, vamos para o próximo. 165.600 com mais 57.960. Só avisando que aqui os números eles estão em reais e aqui estão formatados para serem apresentados em milhares, tá? Um pedaço já foi depurado, o outro pedaço já foi também, agora falta o último. Na realidade ele juntou os dois, somou os dois da frente e agora ele vai somar, vai mostrar o último pedaço e no final ele vai dar o resultado total. Isso é bem interessante, é como se eu pegasse esse pedaço aqui e fosse fazendo isso aqui. Isso aqui é uma dica interessante. Você dá um F9 em cima de uma fórmula marcada dessa forma, né? Dá um F9 e ele te apresenta o resultado. B16, F9. B18, F9. Essa é uma outra forma também de você verificar parcialmente como as fórmulas vão se comportando, né? Você pode também fazer em grupo, né? Se eu juntar essas duas células aqui da fórmula e der F9, ele já me dá o resultado desses dois. Informações que estão em outra planilha vindo para cá, o auditoria também indica. Ele mostra numa caixinha e aí você clica 2 vezes nas células que eles apresentam lá, ele vai direto para a fonte de dados daquela fórmula. Ok? Então um abraço, até o próximo vídeo.